para fazer reunião, né? O que é que ele vai trazer para a gente. É, Então, o que é que acontece? A Kessia precisa entender que é, vai ser necessário uma. O Esmeralda chegou aí. Vai ser necessário, nesse primeiro momento, um choque de cultura. sim, Então, a Kessia, ela precisa entender que vai ser necessário ela impor agora o modelo de gestão dela. Ela sim. vai precisar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Walter, tudo bom? Tudo Desculpa aí a jóia? demora, meu Nada. Estamos começando agora. Eu hoje de tarde computador reiniciou, tinha conectado até pelo celular. só tenho vocês para atender e a Valeu, gente tem valeu. que terminar no tempo de Cassie aí para o atendimento dela. Acho que é 4 horas você marcou, não foi? Começou agora mesmo. Pronto. Então vamos lá. Passado toda essa turbulência, o que é que a gente precisa entender agora? A gente precisa olhar para frente. E para olhar para frente, a Cassie precisa entender que nesse momento, nesse primeiro momento, precisa ser colocado uma, um choque de cultura. É... Por que isso? Porque agora não pode existir uma gestão baseada no modelo anterior com uma gestora, com uma dona agora com um pensamento divergente do que existia. Até porque vai ser adotado agora um planejamento estratégico que antes não tinha. Então estava, deixa a vida me levar, a vida leva eu, seguindo um modelo de gestão baseado numa mentoria que se provou com o tempo que o papel dela se cumpriu e não se encaixava mais nesse novo momento. Então a mentoria ela não se reinventou, não trouxe novo, virou um commodity, todo mundo agora consegue fazer a mesma coisa sem precisar pagar a mentoria. Então é normal, é assim que acontece, sempre há um desgaste. Mas voltando para a gestão, a Cassie ela não pode ir para esse primeiro momento, óbvio que todo mundo já deve saber, mas ela não pode ir, Não, sabe não. show, melhor ainda, mas ela não pode ir sem ter um direcionamento a qual ela vai seguir, para não cometer Certo. erros básicos de não chegar impondo a tua gestão. Então o que, é que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Vamos fazer um alinhamento estratégico. Dentro de um planejamento estratégico, de uma tomada de gestão, a gente precisa entender qual vai ser o posicionamento estratégico adotado por essa nova gestão. Então, eu Eu vou pedi para trazer entrar aqui. pelo computador, viu, Walter? Eu. Porque eu consegui ler melhor. Ok. Então, a gente precisa Obrigado. entender que nesse segmento nós temos o. Ué, por que esse negócio ficou assim? Eu não gosto disso. Dentro desse posicionamento, eu preciso entender que a Kessler vai ter que optar entre a liderança do produto, o, a intimidade com o cliente e a excelência operacional. Walter, me explica o que é isso aí para a gente tomar um norte aqui e decidir. Ok, vou explicar, pode ficar tranquilo. A liderança do produto é aquele posicionamento estratégico da empresa, onde ela busca ter um carro-chefe, onde ela busca ter um produto de excelência, um produto que se destaque no mercado, e esse produto ele faz com que todos os outros sejam vendidos. Então a gente pega a liderança no mercado, a gente pega a Febracis com o método CIS. Dentro do método CIS se vende tudo. Você pega a Apple tem o iPhone como a liderança do mercado, um produto de excelência, um produto inovador. Tudo que ela vende depois, ninguém procura saber se vai vender, se vai ser bom, se não vai. Então a Kessia precisa entender se ela tem um produto que pode ser a gestão, que pode ser a experiência do cliente, como a liderança do produto. Você acredita que Ó, vocês. hoje em dia. Ah, você perguntou ou você está Tô continuando? perguntando, tô perguntando. Ah, hoje em dia, o carro-chefe, tanto que a gente bate mais no marketing, principalmente no tráfego pago, é implante. Implante dentário.
Só que assim, o que eu tô tentando buscar, mas Chiquiteco não resolve, é qual vai ser a estratégia de Oceano Azul, de diferenciação. Porque o que é que acontece? Em relação a alguns serviços, as outras clínicas saem na frente. Por exemplo, eles têm dois exames que eles dão, tomografia e panorâmica, que a gente não tem nem espaço e agora nem dinheiro, né? O lugar onde a gente está hoje não tem espaço para eu comprar um trem desse, mesmo que eu tivesse dinheiro agora, mas não é o caso. Então, no caso, eles têm essa estratégia de diferenciação, que eles dão o exame, não libera na mão do paciente se o paciente não for fazer lá, claro, mas o exame fica atrelado lá, a fazerem lá, mas eles dão esses exames. Então, o que é que tem acontecido? Paciente fazendo pesquisa de preço. Infelizmente, por mais que a gente pergunte ao paciente, e o atendimento? E tal, o acolhimento, profissionais qualificados, não compensa, tipo, não com essas palavras, mas fazendo aquela estratégia, né? Tipo, essa diferença de preço, só isso compensa? Qualidade, o paciente sempre fala que, infelizmente, que gostou muito, que todo atendimento foi bom, mas que na clínica X, além de dar os exames, é mais barato. Então vamos Aí, lá. assim, a gente fica que a única estratégia em si, mais ou menos de diferenciação, é que o atendimento é muito bom. O atendimento, o acolhimento, todo Então, o processo, assim. vamos Os lá. pacientes saem dizendo que gostou muito da primeira consulta, sabe? Então vamos Mas, lá. A gente precisa entender para a gente montar a estratégia. A estratégia, ela vem primeiro do que a estrutura. Então, o que é que você está me dizendo? Que buscar uma liderança do produto vai lhe custar muito dinheiro, que você não tem agora, você não tem a estrutura necessária e já tem players mais avançados gerindo e construindo isso, ok? Então isso. vamos lá. Descartamos aqui nesse primeiro momento buscar um planejamento estratégico baseado na liderança do produto. Nós temos agora a intimidade com o cliente e a excelência operacional. A intimidade com o cliente é aquele posicionamento estratégico onde a gente tem a Ferrari, em que você chega lá e você não compra um carro igual ao outro, é um carro personalizado. Você tem as grandes alfaiatarias que você não compra um costume igual aos outros, ele vai ser adaptado para você, ele vai ser personalizado, ele vai ser intimista, é um contato mais avançado com o cliente, uma intimidade realmente com o cliente. E nesse posicionamento estratégico, o cliente ele não busca o preço. Você sai da briga pelo preço, ele busca essa intimidade e essa qualidade e referência no atendimento. São clientes de high ticket, onde toda a gestão da experiência do cliente também precisa ser avaliada. E aí eu te pergunto, hoje você tem uma estrutura e uma cultura, um time, enfim, tudo que contribua para que você construa uma intimidade com o cliente? Ó, a gente tem dois pontos aí. O primeiro ponto é a experiência em si de intimidade, ela é até legal, até porque o feedback é que a primeira consulta é boa, né? A gente tem brinde de entrada e tal. Dá para melhorar, porque, por exemplo, eu não tenho acompanhado muito como está sendo, né, os agendamentos na CRC de lead. Dá para eu tentar acompanhar para ver como tá, se tem alguma ponta para melhorar. E o segundo ponto que é ruim é o prédio, né? Que você viu. O prédio ali. Você chega na clínica, é massa, tudo dentro é bonitinho. Mas o prédio tira a estrutura, por exemplo, de uma classe A. E também não tem dinheiro para mudar agora. Ok. Quero que você comece a entender aqui para a gente fazer um direcionamento. Então, essa intimidade com o cliente, ela fica comprometida como um todo, ok? Fazendo Ok, sentido? tá Aí certo. agora, não quer dizer, amiga, que a gente vai descartar isso. A gente pode ir construir isso, mas não como Sim. a estratégia principal. Por exemplo, com Iuca, a gente já está construindo isso. Ela já entendeu que ela tem como construir a liderança do produto.
pela Tem, referência dela, e ela tem como com certeza. construir uma intimidade com o cliente, onde essa intimidade com o cliente vai ser ela. Então vai ser a Yuka vai virar um produto da clínica, tá? E a clínica vai se posicionar como uma liderança do produto. Quando eu venho para a excelência operacional, quem é que está ali na excelência operacional? Bob's, McDonald's, Smart Fit, ou seja, é onde o cliente ele tem um acesso rápido, onde ele tem a demanda dele respondida rápida e ele busca o preço. Teoricamente, aqui ele é o Oceano Vermelho, porém é uma estratégia onde lhe dá escala. Então, como o Vone falou, a Vamos Sorrir, o posicionamento estratégico da Vamos Sorrir é excelência operacional. Ele escala volume. O que é que isso faz, Walter? Isso dá caixa. Olhando para a tua estrutura hoje, você consegue ter uma excelência operacional onde a logística de acesso do cliente, entrega do produto e finalização é rápida e você pode aumentar essa capacidade sem perder a produtividade, sem perder a qualidade. É, até ele chegar e começar o tratamento é rápido. Para finalizar, existe um porém por causa do boleto. Não dá para ser tão rápido, por causa da escolha de pagamento do cliente. Se ele passar no cartão, é rápido. Mas no boleto a gente não consegue fazer tão rápido. Mas assim, o atendimento não. Ele entrou em contato como lead, se quiser, até no mesmo dia tem consulta para ele ir lá já. A maioria não consegue no mesmo dia, mas marca dentro da mesma semana a consulta inicial, né? Mas aí a finalização é comprometida por causa da escolha do paciente. Vamos lá. Quando a gente vai para fazer um benchmark e olhar o mercado de Itabuna, nós temos grandes clínicas que, é, é, ao olhar, você já descobriu que ele buscou uma excelência operacional. E ele vai lá trabalhar commodity, ele vai ser agressivo. Olhando hoje para a Odontoprime, o que é que eu vejo? A gente não tem como definir uma estratégia fixa por todas essas variáveis que foram apresentadas. Então, nós temos que criar avenidas de posicionamento. É como se eu tivesse um posicionamento misto. Sim. Porém, ele deve ser. Cadê a palavra, pessoal? Ele deve ser. Vamos botar. Ele deve ser. Não fixo, ele é temporário. Por quê, Walter? Porque se eu não tiver um planejamento estratégico bem feito, um posicionamento estratégico bem feito, eu vou perder tempo. Porque você não tem como transitar por muito tempo numa excelência operacional. Porque vai demandar um esforço muito grande da equipe num espaço que não tem como se escalar muito. Mas eu posso transicionar ali para poder fazer caixa e começar a me posicionar e aí já talvez pegar alguns produtos e posicionar ele como uma intimidade do cliente, baseado na excelência do atendimento e cativar ele pelo atendimento e não pela localização, ou seja, assumir que a minha logística não vai ser tão boa para ele, mas a experiência dele vai ser favorável. Então, a gente pode criar uma primeira avenida que vai buscar o cliente e aí não tem como, amiga. Promoção e preço. Não sei como. Não sei Pronto. como. Porque minha precificação eu não consigo baixar mais. Por que você não consegue baixar mais? Porque meu custo operacional é alto. Eu tenho Mas, uma planilha de precificação mesmo, que o custo operacional é muito alto.
Mas é isso que estou dizendo. Vai ter que fazer isso, queimar um pouquinho da margem para atrair o cliente. É como se você estivesse pegando um capital para investir em marketing. Só que em vez de investir em marketing, você vai comprometer um pouco a tua margem. Por quê? Quando esse cliente chegar nessa avenida da busca do cliente, você vai para a segunda avenida, onde você vai, Avenida da Excelência, onde você vai agora levar o cliente para um ticket mais alto. É como se essa primeira avenida fosse você dar fosse o cara da boca. Ele tá investindo no Fosse o quê? cliente. O cara da boca. Ele tá dando a droga para viciar o cara. Então, Entendi. é como se fosse o dia do Botox. Você não tem você não tem uma qualidade de entrega igual ao cliente que chega lá só para atender ele. Você tem uma escala, então você perde ali uma excelência na qualidade, porque você precisa ser rápido. Então imagine que essa primeira avenida qual produto que eu possa estar fazendo uma promoção, mas que ele vai ser a atração do cliente. Uma limpeza, é, eu já dou atendimento para ele de graça. O que é que eu posso fazer para trazer ele? Trazendo ele, qual é a minha estratégia agora? Posicionar o cliente barra excelência do atendimento para trazer ele para uma intimidade com o cliente. Então eu vou ter que ter a minha recepção vai ter que fazer uma boa triagem. A minha recepção vai ter que fazer uma boa triagem. Peraí, Dulce ligando aqui. Deixa eu avisar ela aqui que tô. Minha minha recepção vai ter que. Peraí, rapidinho, deixa eu interromper aqui para pegar o carregador que o celular vai cair. Peraí, Tá, rapidinho. tá. Porque eu quero que você entenda. Você vai precisar agora ter cliente dentro da clínica, ok? E agora você vai conquistar esse cliente para que ele venha para um ticket maior, que ele venha para um ticket maior. Então você vai ter que conquistar o cliente novo. Então a sua recepção agora e o seu profissional, ele vai ter que aprender a fazer triagem. E alguém vai ter que estar sendo treinado para diferenciar esse cliente e distribuir ele nas avenidas. Porque imagina que você está atendendo todo mundo igual, tá excelente, mas está perdendo tempo com o cliente que não vai avançar para a intimidade com o cliente. Eu vou manter o mesmo padrão de excelência, mas agora eu vou ser mais rápido. A minha distribuição agora precisa ser diferente. Exemplo: chega um cliente na Febracis em que ele quer conhecer a unidade. Eu preciso atender ele, fazer uma boa abertura. A gente vai treinar seu time, tá? No AIDA. Fazer uma boa abertura, fazer uma boa investigação e buscar um levantamento sobre a capacidade de pagamento dele. Porque é desumano eu não fazer essa investigação e ofertar a ele um produto que ele não possa adquirir. O sentimento de frustração para ele vai ser muito grande e eu posso perder a oportunidade dele comprar algum produto. Então, o que você precisa ter agora é volume para gerar caixa para você.
Porque a partir do momento que esse cliente vem e você começa a distribuir ele para um ticket mais alto, aí agora você vai começar a posicionar para a venda do produto. Porque aqui vai demandar tempo. Porque o posicionamento do produto, da liderança do produto, tem que ter a percepção e o retorno do cliente. Então ele vai demandar tempo. Então observe que ele não é o segundo, ele é o terceiro. Porque nessa nova estratégia de tomada sua, o primeiro ele vem para minha excelência operacional, eu vou brigar por preço, mas eu vou pegar o cliente interno, vou trabalhar ele bem feito, para ele ir para a intimidade do cliente, para um high ticket, para Botox, para o que for, que vai lhe dar um volume maior. E paralelo a isso, não como principal, porque demanda tempo e agora você precisa de dinheiro, eu vou trabalhar a excelência do produto. Então imagina, Walter, o implante nosso é bom. O que eu perco é que o cara já tem lá um scanner, o cara já tem lá uma tomografia, ele já tem lá um implante guiado e ele faz. Mas eu consigo fazer. Então eu preciso criar uma estrutura para que essa deficiência do scanner e da tomografia seja mitigada ou não percebido pelo cliente e que eu tenha ali, me torne uma referência. Talvez cobrar um pouquinho menos, entregar com excelência. Precisa se trazer qual vai ser o entendimento do cliente para com isso. Mas isso é para você ter uma clareza do que você vai conversar amanhã com elas. Mas voltando para amanhã, que é o intuito dessa reunião, você já precisa chegar lá com uma clareza do posicionamento agora como líder que você vai implementar. Você entendeu até aqui? Para você ir Aham. pensando no posicionamento estratégico que você vai ter. Pode falar, Eduardo. Eduardo. É porque é tudo a mesma coisa, Esmeralda. É Gandu, é. Tranquilo, tá confundindo com o Eduardo Gil, cara. Deixa eu te É porque falar. os dois é Eu tô, advogado, aí é um problema. tô dois, tá gordinho, mas ele tá mais gordo que eu um pouquinho ainda. Eu fiquei com uma dúvida. Ah, No caso, ela vai ter dois preços para o mesmo produto ou vai ter um produto com um valor mais alto não, para um cliente fidelizado? ela não vai ter dois preços, não. Ela vai ter posicionamento. Então, qual produto que ela pode ter um preço de combate que ela possa atrair esse cliente para levar para um ticket mais alto? Entendi. Entende? O cliente ele Entendi não agora. sabe, talvez, que ela tenha uma qualidade muito grande, ele não sabe, e às vezes ele não sabe. Ele não sabe o que ele está precisando. Então, como é que eu trago esse cliente para me ter uma abordagem excelente, para mostrar valor para ele, para que ele, poxa, aqui, por mais que tenha todas essas deficiências, eu me senti mais acolhido, eu me senti mais. Então, dá um passo para um ticket mais alto, um produto mais alto, eu quero ficar aqui. Porque o que é que acontece? Quando eu fiz lá com os meninos da Luxor, agora é Luxor, qual era a dificuldade dele? A clínica era muito feia, muito feia, muito feia, muito feia, acesso muito feio, localização muito feia. E ele tinha um bom atendimento, ele tinha tudo. Tinha scanner, tem do lado tomografia, raio-x, tudo. Ou seja, era rápido. E o cliente, quando ia fazer um produto mais caro, procurava outro. Não ficava com ele. Então, assim, ele atendia bem, ele dava scanner e o cara, na hora de fazer um implante, fazia com outro. E aí foi que eles decidiram mudar o nome, fazer uma reforma na clínica para acolher esse cliente. Onde é que mora a maior dificuldade dele? O local. Então, ele esbarra no local, então ele tem que se virar para atrair o cliente que aceite para lá. Porém, vocês já estão na Beira Rio, então
A localização, por mais que a estrutura do prédio não seja condizente, mas é uma localização que dá uma referência muito melhor do que ele estar lá perto do canal. Então, o encontro da estratégia, Walter, quem vai me dar esse direcionamento? Minha recepção. Sua recepção tem que ser a vida da clínica. Por quê? A recepção precisa ser intencional e ter uma escutativa. Então, é ela que tem que brifar, é ela que tem que trazer todas as indagações, todos os questionamentos dos clientes, para que toda semana a gente possa fazer um estudo para melhorar isso. Se a recepção for passiva. Normalmente Hum. é as meninas do CRC. É, elas não podem ser mais passivas, elas precisam ser ativas. Entende o Mas que eu eu tô acho que a falando? menina da recepção também consegue, não, baby? Ó, Não é, consegue porque eles chegam, ela nem confirma eles. Quem confirma eles é Lara, mas não é Kessia, Gabi. a recepção, ela tem que ser proativa. Em que sentido? É ela que vai ouvir se o cliente comentou com um parente, se gostou, se não gostou. Quando o CRC vai ligar no pós-venda, pode ser que ele omita. Ela ali está percebendo. Ela ali precisa ser um. A recepção é tática, não é mais operacional. Vai ter que treinar aquela menina, viu? Ela é boa, mas ela é muito ainda nova. Ela precisa se ligar mais. Acho ela muito avoada ainda. Uma Isso. percepção que eu tenho. Eu não trabalho com É, ela. Possa ser que eu tenha uma percepção errada. não, não é Mas assim, errada não. eu vejo ela muito menina ainda. Mas ela é boa. Ela tem boa vontade. Ela veste a camisa da empresa. Mas ela Ela precisa. ganha o paciente pela simpatia. Ela é boa nisso. Mas essa É, parte aí, eu acho que tem que ser. isso. Ela precisa ser treinada. É isso. Precisa ser tática e estratégica aí, né? É. Então, deixa eu até abrir isso aqui. Porque assim, tudo a gente precisa ensinar como que ela vai chegar nesse ponto em si. Porque hoje, como é o processo lá? A pessoa clica lá no anúncio, no lead, cai para Lara. Lara tenta entrar em contato. Eu já avisei, tipo, algumas vezes a respeito de sempre tentar ligar. De vez em quando eu vejo que só estão tentando no WhatsApp. E eu já falei, gente, prioridade é ligar. Pronto, já falei. Mas Lara entra em contato, Lara agenda. No dia, Lara confirma também. Então, quando o paciente chega na clínica, né, Lara vai na recepção para preencher a ficha de anamnese com eles. Por quê? Porque antes, quando a gente entregava a ficha de anamnese para o paciente, ele só respondia o cabeçalho e não respondia nada mais. Na ficha de anamnese tem música que gosta, essas coisas para a gente fazer para a gente fazer o encantamento ali quando ele entra na sala. Time que tosse, essas coisas para fazer um rapó também, se tem bicho, se tem filho. Antes o paciente chegava e não preenchia nada. Gabi, que é a recepcionista, entregava a ficha, eles preenchiam o cabeçalho e entregava a ela. Aí ela até falava algumas vezes: tem um restante para preencher? Não, eu já preenchi, sim, não preenchia. Aí a gente mudou. Lara, que foi a pessoa que comunicou com ele até ele chegar ali naquele momento, vai lá fora na recepção, senta com ele, preenche a ficha junto, já vai, né, captando algumas informações e tal, preenche a ficha junto, passa qualquer informação adicional que não tiver na ficha para a avaliadora, para a dentista. Aí ele entra para avaliação. Aí a dentista tem toda uma percepção somada à percepção que Lara já teve, né? Então, às vezes, ela chega e já fala assim, ó, a pessoa está dizendo que é assalariada. Pronto. Aí já chega para a avaliadora e sinaliza isso. Não que isso seja uma barreira, por exemplo, para ofertar uma coisa alta, porque a gente já recebeu gente assalariado que recebeu herança, não sei o quê, e fechou o high ticket. Mas, assim, Lara traz um posicionamento para a avaliadora, que é a dentista, e a avaliadora traz todo o resto do detalhamento da história do cliente, porque é ela que vai conversar mesmo com ele, entrar na semana dele, que ele vai falar. Aí, assim, o filtro básico inicial, ele é Lara. Aí a gente teria que ver de que forma a recepção, que é a Gabriele, poderia entrar nisso, seria quando ele sair da consulta, o que mais ela teria que saber, o que mais perguntar. E eu não sei se eu entro nessa questão agora,
Mas assim, minha cabeça está dando volta porque por mais que eu tenha entendido tudo que você falou, eu não sei o que fazer com a informação. Por quê? Porque eu não sei qual produto eu posso fazer isso. Não sei. Mas aí você vai jogar pro time, que ele tá lá no dia a dia. Ele sabe o que mais vem, ok? Então vamos lá. Olha que interessante. Fluxo do atendimento, cai o lead. Lara prioritariamente tem que ligar, confirmar. Aí ela tem que ligar, ela confirma, ela recebe, ela atende e a gente faz a avaliação com o brief. A pergunta é: a recepção tá fazendo o que aí? Para pacientes da clínica já, pacientes que já estão em tratamento. Se esse lead vira paciente, tudo é com a recepção, entendeu? Aí o paciente de ortodontia, o paciente de implante, o paciente que já está em tratamento, né? Aí ela liga, confirma esse paciente que já está em tratamento. Se ele não for comparecer, ela já puxa outro para o lugar para não deixar a agenda vazia. Paciente de orto mesmo, que é 15 em 15 minutos, é um volume grande, né? Então, que antes era mais, inclusive, eu tenho que entender o que é que aconteceu para ter caído a quantidade de ortodontia. Aí, para os pacientes da casa em si. Fora isso, lead novo é Lara, FRC. Pronto. A pergunta inicial aqui: como é que você acredita que deva ser o seu posicionamento como líder nesse novo momento? Walter, eu não sei. Pronto. Não sei assim. Um dos medos dessa questão de posicionamento, de ser por preço e tudo, é porque a gente já teve um destaque que não era esse na época de Marcelo. E já caiu. Não dá para cair mais. Se cair mais, vai virar popular. Não tem como, velho. Não tem como. Mas você não entendeu, amiga. Não é você popularizar, não. Imagina, você vai fazer uma campanha. Eu estou te convocando a você fazer uma campanha para você atrair mais clientes. Porque você me trouxe que a venda caiu muito. Sim, muito. Então, há uma jornada aí que está desequilibrada. A gente precisa identificar onde é que o cliente ele deixou de seguir na jornada para saber foi preço, foi atendimento, é uma crise. Esse entendimento você precisa ter, senão você não vai conseguir fazer a correção. Então a melhor forma de identificar isso agora, que a gestão vai ser tua, é você trazer por um período, 15 dias, 20 dias, esse cliente novo para você acompanhar a jornada. Entendi. Porque essa métrica foi perdida. O Entendi. que é que está claro pelo tempo que eu estou acompanhando com vocês e ter feito lá a experiência do cliente? Há um gap no fluxo de captação e venda que está oculto por não ter tido nenhum líder lá dando direcionamento. Então, o que é que eu penso? E é até para a gente não perder muito tempo, porque isso aqui a gente pode passar uma tarde Depois. inteira, né, depois. O que é que eu Sim. penso como um posicionamento seu nesse novo momento? A empresa, ela precisa de um dono. Ela precisa ter a cara do dono. Então, nesse primeiro momento, rupturas serão necessárias. Então, você não precisa chegar batendo o pé na porta, arrombando porta. Você não precisa chegar mudando o teu estilo de ser boa ouvinte, amiga, parceira. Não precisa mudar nada disso. Mas eu penso que nesse novo momento você precisa trazer um choque de realidade. Eu penso que você deve chegar lá amanhã, Sim. comunicar a todos que a empresa foi comprada, foi adquirida com você, ou seja, existe um dono agora. E nesse primeiro momento, para ninguém ficar desconfiado ou desconfortável, você vai adotar a estratégia do ver, do discernir e do agir. Walter, o que é isso? Nesse primeiro momento, você vai convocar todo mundo para ver, fazer um raio-x situacional. Walter, o que é isso? Com eles, eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes ver,
trazer para esse colegiado aqui para me tomar a decisão. Então vamos discernir em conjunto para agirmos estrategicamente. Então lá eu vou ver, fazer um raio da situação. Vou comunicar a todo mundo, levar um texto bacana, acolher eles, motivar. Mas agora eu vou conversar setor por setor, eu vou analisar fluxo por fluxo, né, como você falou, talvez comprar material numa escala maior para me poder ter um preço melhor, trabalhar minha gestão do estoque. Mas antes de eu implementar alguma coisa, eu quero ver o que existe. Eu quero entender o meu ponto A para me apresentar o meu ponto B. Porque aí numa próxima sessão, numa próxima ida sua, você pode já trazer uma visão estratégica de futuro para saber quem vai estar ou quem não vai estar. Mas nesse momento do ver, muita gente já se denuncia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tivesse como se eu tivesse querendo ver agora, não é real, porque eu já estou vendo, eu já sei muitos gaps, eu já sei muitas coisas. Mas Fica entende, estranho eu dizer que só agora que eu sou dona, não, eu mas, assumi isso. É estranho. mas você não está entendendo. Não. Não é um ver do raio-x do que você está vendo. É um raio-x agora onde todo mundo vai falar. Você vai setor por setor. Você vai colocar na mente dele assim: por que ela está me perguntando isso? Ela já sabe. É para ver quem vai se entregar, amiga. Porque uma coisa é o que você vê e o que eles acreditam que você vê. Outra coisa agora é o check que você vai fazer. Porque você imagina que você chega lá e você fala assim: Walter, as vendas caíram. E eu vou chegar lá para as minhas CRM, a minha dentista, que é minha closer, para sentar com elas. Eu já sei. Elas precisam saber do quanto que eu sei? Não, eu estou fazendo um V. Eu quero entender se o meu V é igual e congruente com o V delas. Vai sentar com elas e falar assim: meninas, tá nítido e claro que o nosso faturamento caiu. Eu queria ver a visão de vocês do porquê que isso caiu. Eu E, é- entendi. Ótimo. e elas vão trazer. Elas já vão, você vai criar provas contra elas. Então, a estratégia do V de CNI e agir é essa. Porque eu vou tomar uma decisão baseada com a informação que eu tenho. Mas esse dado que me gerou uma informação pode estar gerando uma informação diferente para elas. Eu preciso trazer agora qual é a visão delas. Se você chegar na Febracis, todo mundo tem uma visão totalmente diferente. O que é que Dulce faz? Conversa com todo mundo para ela ali discernir, para ela tomar uma ação. Porque quando você vai só com um ponto, imagina, por exemplo, Iuca. Iuca, ela, quando ela levou o time todo para poder pensar com ela, quando ela foi Golpe. colher a informação É da golpe. visão de todos, Desliguei. ela saiu com um documento riquíssimo, de se emocionar e chorar, porque ela tinha uma visão e uma ação em que o time tinha uma visão e uma ação complementar. E ela jamais esperava isso. Então, nesse momento agora, você vai estar trazendo o V, só que ticando. O que é esse ticando? Você já vai apontar as mudanças baseado no que você já acompanha e que agora você tem autonomia que você vai fazer. Mas você não vai excluir elas desse momento agora. Você vai trazer a visão delas, porque elas mesmas podem chegar e falar assim: não, dona Kessia, aqui está errado isso. Você já sabe, mas agora quem está falando? Por que que eu estou fazendo esses adendos? Porque eu já fiz isso. Por exemplo, uma das avaliadoras mesmo, Grazi, chegou para mim e falou: Olha, eu acho que a gente está tendo problema no follow-up, porque eu acho que Lisandra não está ligando. Então, assim, esse momento eu já tive. Aí é CR6 mesmo. Ela chega e sinaliza: Kessia, o lead caiu muito. Final de semana todo, que normalmente caem uns 23 leads, só tá caindo 11. Aí eu vou pro rapaz de tráfego pago. Ele, não, é o meta, é não sei o quê. Então, tipo assim, essa questão de perguntar, inclusive, o que é que está acontecendo e o que vocês sugerem? Eu já tive, Você né? fez, você Então, fez Brenda mesmo, individual ou você fez em grupo? individual.
Ah, mas é o que eu te falei. Você vai sentar com elas. Porque quando você faz individual, cada um defende o teu. Só que agora a gestão é toda sua. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Olha o que eu falei. Caiu a venda. Você vai se reunir com o CRM, com a Closer, tem o tráfego pago aí, mas agora vai trazer o colegiado. Ok, eu acredito que o Então, reunião follow-up. do comercial. E isso você vai setorizar a clínica e você vai agora acompanhar. Porque você vai chegar mostrando para elas, por quê? Quando você faz no individual, você precisa sair com uma ata, com um plano de ação, um compromisso que ela tenha de trazer. Quando você traz colegiado, você já define a estratégia toda ali. E no final você faz um resumozinho assim. Então, CRM, você vai toda semana agora me acompanhar, né? Você vai me passar se o lead caiu, não vai precisar eu esperar, né? Pronto. Closer, pronto, para não ficar mais nenhuma falha. E aí agora não depende mais de você vir. Eles vão estar ali acompanhando o que está baixo. Eles têm que se virar, porque se você ter que ficar acompanhando tudo todo dia, você não vive. Então suas reuniões vão ser semanais. Mas agora é todo mundo junto e cobrando. Por quê? O que é que você vai precisar nesse novo momento estipular? Nesse novo momento, não tem como você chegar e não trazer para eles que agora tudo é meta. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. O que é que eu estou propondo para você, Kessia? Você vai ver que vai ser o acolhimento para com eles, um comprometimento para com eles. Você vai trazer uma meta e toda semana você vai ver e acompanhar a meta. Eles agora não vão poder dizer que estão sozinhos, que a empresa está solta, não. Tem um dono trazendo cheiro, trazendo a percepção. Então, nesse primeiro momento, você precisa trazer dinheiro para a empresa. Todo mundo tem que se mexer. Meta. Porque quando a gente chegar lá nos seus números, a gente vai ter que revisar essa estratégia que vocês tinham de pagar fixo para o dentista. Será que a conta está fechando? É melhor do que por porcentagem. Você acredita nisso? Quando você tem um volume Acredito. maior, quando você tem um volume maior, sim. Rapaz, eu acredito e é impossível diminuir. Já não tá, assim, um valor alto de pagamento para os dentistas, sabe? Ok, então a gente tem que aumentar a produtividade deles. Isso, Como é isso, que... isso é que eu preciso. O que é que eu acho que é o maior gap lá da clínica? É, não existe pressão para resultado. E eu não Uhum. sei como que eu chego para informar isso. Tipo, agora a gente precisa ter. Não que antes não tivesse, porque eu já estava aqui, eu já era gestora, eu já procurava, eu já sabia dos números, já existia meta. Existe meta nessa clínica há mais de 5 anos. Só foi batida 2 vezes, né? Existe o acompanhamento em si. O que não existe, por exemplo, é eu estar em cima, olhando toda semana, dando uma estratégia de resolução do problema, né? Que talvez, no meu ver, é o que falta, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Quando elas me vêm com o problema, eu não sei a solução e nem elas, né? Então, assim, tem hora que eu penso naquela questão que o Volney falou. Quando vier com problema, vamos vir com problema em 3 soluções. Aí as meninas chegam e não tem a porque o lead, não tá caindo o lead. Eu vou fazer o quê? Aí eu já falei várias vezes, pega os passados, os leads que não atenderam do mês passado, cata tudo. Ah, não atende, não responde. Tipo assim, eu já tô num ponto que eu não sei mais onde eu vou entrar para resolver, porque todo problema já tem algo que, como se eu tivesse chegado escafrunchado até o fim, às vezes eu sinto que tá faltando a pressão mesmo. Mas como que eu comunico isso? Não. Por isso que eu trouxe essa estratégia. Porque eu sei que o teu perfil não é um perfil agressivo, não é um perfil do ataque. Então, como é que a gente pressiona sem agredir os meus princípios e valores? Eu agora vou estar o tempo todo
Quando a gente traz essa estratégia do verde, ser unido, agir, eu trago um Aham. colegiado onde todo mundo vai ter que fazer. Eu trago um comprometimento muito maior. E agora Sim. você vai ter uma justificativa em que você vai avisar para eles que os rituais você precisa passar, porque agora você tem uma consultoria ativa. Então, dentro desse acompanhamento nosso, eu vou treinar eles, eu vou ter reunião com eles. Então, dentro dessa reunião, é como se agora também você precisasse prestar conta para alguém. Então, uma mudança de humor seu vai ter uma justificativa. Então, teu subconsciente não vai ficar tão polido para falar. Porque o que eles precisam entender é, tá numa zona de conforto todo mundo. Tem um Isso. fixo, tem um fixo. E por isso que eu estou falando para você, talvez precisamos rever essa estratégia. Por quê? Se o fixo está me levando para uma zona de conforto, aquilo que era uma vantagem financeira para mim deixa de ser. E talvez eu precise perder para ganhar, que é ir para uma estratégia de comissionamento e que talvez o cara produzindo, ganhando mais, eu ganhe mais, porque agora está chegando num ponto que não está sendo bom para mim. Essas estratégias precisam ser revistas o tempo todo. Por exemplo, lá no hospital eu tinha um médico que eu não cobrava nada para ele. Ele recebia 100% do ambulatório dele. 100%. Mas era um cara que me gerava uma demanda de tomografia, ressonância, laboratório gigantesco. Eu perdia de um lado para ganhar do outro. Então eu preciso ser estratégico e fazer conta. Às vezes eu estou fazendo conta por uma situação passada e que agora ela está batendo no teto e que eu preciso começar a duvidar dela. Eu preciso começar a avaliar, ponderar se ela realmente, ela para esse momento atual, ela funciona. Talvez até trazer algum colega que venha por comissionamento. E talvez esse cara apresente um ritmo que force os outros a mudar, né? Como o Vonner diz, Interessante né? isso O que aí. tira, o que tira cu de calanga é areia quente. Não sei se você ouviu o Vonner falando lá no BHP. Não, agora essa estratégia é excelente. Buscar um avaliador que receba só por produtividade. Você Pode, falou o quê, Esmeralda? ele tá conversando com alguém. Ó, Ah, tá. Kessia, fala pro colega que tá do lado aí. Walter é o melhor. Não, não, na verdade eu tô tentando falar com vocês mesmo. A minha internet aqui tá horrível, tá chegando em Fale, 4% do download. fale aí, Esmeralda. Ontem Eu acho estava que no assim, momento inclusive. eu vou ter que reiniciar aqui o modem. É, eu acho que né, a reunião é o momento de dizer, olha, vai ter uma mudança na estrutura. Por mais que seja a mesma pessoa agora, mas agora eu sou 100% e agora eu tenho uma consultoria por trás, tem uma nova consultoria, a gente tem uma nova consultoria, certo? Esmeraldo vai estar aqui dando um apoio, vai estar ajudando, tal. Então, um momento novo. Então, eles vão ver esse, porra, ela vai estar fazendo algo diferente. Então, ela está tendo uma nova, vai ter uma nova abordagem. Fecha a câmera, Travou. Esmeralda, deixa só o áudio. Ontem eu estava no grupo de estudo, estava travando o tempo todo também. Eu caí duas vezes. Eu acho que ele caiu. Você entendeu, Kessia? E agora a gente ainda tem mais Entendi. dois novos elementos, que é Esmeralda indo, você Isso. indo E a e eu indo. consultoria? E eu indo. Então a gente vai É, estar nesse colegiado aqui construindo estratégias para atuar diante daquilo. Por exemplo, toda vez que eu for para Ilhéus, eu vou lá. sim. A gente vai ter, por exemplo, Iuca. Iuca a gente já está combinando que vai fazer o atendimento, vai treinar o time dela todinho junto. Toda mudança vai gerar um bom resultado. O Walter travou agora. Não, travei não. Sim. Toda mudança vai gerar um bom Acho que foi resultado. minha internet. Então, o que você precisa Sim. entender é, aqui nós vamos estar sendo os estratégicos, o pensamento Sim. estratégico. Então, quando você fica relutante em querer mudar a gestão, isso me preocupa, porque
é chegado o momento em que eu preciso pensar em coisas novas. É o chamado inovação incremental. Então, se eu tenho um closer que posso ganhar, dar para ele comissão, e essa comissão ele aumente o meu volume, por mais que eu Mas eles perca, já recebem comissão. mas ele pode ter a mentalidade só do fixo. Sim. Tipo, do fixo já ser bom, comissão é só a mais. E eu trago um cara que não tenha fixo, que ele vai ter que virar na comissão, Entendi. entende? Aí Sim, a gente pode planejar aí a análise de perfil. Então, a gente tem muita coisa para fazer. sim, A gente vai fazer as análises multidirecionais deles, de vendas, enfim, de tudo. Por que sim. que eu tô Deixa eu te querendo... falar, eu não estou fechada, não. Viu? A gente vai ter tempo para essa flexibilização, porque agora a gente não tem dado suficiente, então acho que não adianta a gente ficar no si. A gente tem até dado, mas não está na mesa agora, É por isso que eu tô sabe? falando que quando você for É, agora trazer essa estratégia do ver, discernir, do agir, é você sim, começar a pontuar para eles em que a mudança está vindo. sim. Amanhã na reunião, como você me orienta? É, Esmeraldo vai contigo? Vai, eu e ele. Porque, Pronto, até porque para ele começar a assumir o lugar de presença. Tanto que eu não vou falar, né? Eu comprei, tipo, a gente. Vai ser a perfeito, gente para ele estar no papel de dono, sabe? perfeito. O que é que eu penso que você deva conduzir eles lá? Anunciar a boa nova, ser firme na comunicação de que a mudança é obrigatória, a mudança, tipo assim, não tem volta, né? E você chegar com uma presença de líder atuante. Como seria assim, por exemplo, chegar lá, não sei se você vai de manhã ou se você vai de tarde, acolher eles. Eu vou de manhã, a reunião é às 11. Pronto, você vai acolher eles e vai dizer para eles que chegou um novo tempo. Sempre no positivo, tá, amiga? Sempre no Hum. positivo. Porque se tiver alguém negativo no time, ele já afunda demais se eu vier trazer problema. Não. Você vai trazer uma motivação para eles que você entende que há um tempo externo da Odonto Prime desafiador, mas vocês chegam para assumir a gestão e a operação de forma em que vocês contam com todos, onde você agora vai implementar mudanças, implementar estratégias, teremos uma consultoria nova, teremos uma participação mais ativa minha e de Esmeraldo. Nós vamos ouvir muitos vocês, porém, nós iremos implementar uma nova gestão. Então chegou um novo tempo onde nós vamos estabelecer uma visão positiva de futuro, vamos em busca da concretização dessa visão positiva de futuro. E como todos sabem, em qualquer mudança, coisas mudarão de lugar, pessoas precisarão mudar posturas, mas entendam que é um novo tempo, um tempo de, óbvio, de ajuste, mas um tempo de crescimento. E eu quero saudar vocês para esse novo tempo e dizer que nós, a nova gestão, a nova liderança, estamos de braços abertos para juntos construirmos essa visão de futuro. Não vai perder tempo falando de que Marcelo nem fala o nome dele, nem cita o nome dele. Agora é vocês, entende? Se tiver que agradecer, você pode até agradecer, mas agora chegou um novo tempo e que vocês vão, no particular, conversar com cada um e vocês vão ter reuniões estratégicas com alguns por setores, vamos setorizar e mostrar para eles agora que vai. E o check você já tem essas métricas todas, essas metas todas, a gente agora você vai ter que me passar e a gente vai criar o como para essas metas, porque eu deixo de ticar a meta
E eu deixo, e agora eu começo a esticar o como. Como assim, Walter? Eu quero aumentar meu faturamento. Esse não é uma meta, isso é um objetivo. A minha meta é, eu preciso ter X implantes mensais, eu preciso ter X clareamentos mensais, então a gente vai criar o como para que esse como seja ticado. Então toda semana eu tenho que ter quantos leads novos. Marketing, vem cá, bora conversar aqui. Se o tráfego não estiver rodando bem, vamos mudar. Vamos pensar em estratégia. Closer, você agora tem uma demanda, que o Closer não faz isso. Você agora precisa acompanhar o follow-up da CRM. CRM, você precisa agora acompanhar o fechamento do Closer. Então agora você coloca um para fiscalizar o outro. Um para fiscalizar o outro. É time agora. É todo mundo junto. Não tem que esperar você trazer um levantamento de que o lead caiu. Toda semana eles têm que estar preocupados com isso. Não é você só Pior que já vocês. fica. O É, pior é que mas, já fica. mas fica trazendo para você. Sim, Aí é muito bom. Aí ó, eu vou dizer para ela que eu estou preocupado para mostrar que eu tô sim, atuando. Mas será que está fazendo o que precisa sim, ser feito? sim, sim, sim. A gente vai construir a tabela a planilha de follow-up. O lead chegou, atendeu. Tem 2 dias para retomar para esse lead. Planilha no Excel. Vai botar o nome do cliente. Dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, dia 9. E eles vão ter que ticar no Excel mesmo, no, Sim. no, no, numa planilha compartilhada, para de onde vocês estiverem, vocês estarem vendo. A gente vai agora cobrar evidências. Boa, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Lembra que eu falei na Porque eu estante? sinto isso, que desculpa, todo mundo vem com desculpa pronta. Ó, mas Precisa isso aí mesmo. você tá com o melhor, amiga. Nós vamos deixar a meta do lado. A meta é o objetivo. Vamos focar no como eu chego naquela meta. E o como é mensurável. Meta Smart é mensurável. Me traga evidências. Ok, amigo, o lead caiu. Me traz a qualidade do atendimento dos leads que você fez. Atendeu todos? Vou lhe dar exemplo. Aqui teve um IF aí que não estava vendendo, um curso aí que não estava vendendo. Reclamou que não tinha, que não estava caindo lead. Chama o comercial, chama o marketing. Não está caindo lead. O que é que aconteceu? Ah, o investimento tá barato, tá pouco. Ok, investe mais. Na outra semana, não está caindo lead. Já caiu quantos leads? Caiu 10 mil leads. Já atendeu todos os 10 mil leads? Não, humanamente não dá como. 10 pessoas atenderem numa semana 10 mil leads. Então o problema não é lead. Me dê evidências agora do atendimento, da qualidade do atendimento. Deixa eu ver a conversa no WhatsApp aí. Deixa eu ver o follow-up se está acontecendo. Deixa eu ver o tempo de resposta sua para o cliente. Bora buscar evidências? Amigo, como é que você quer que o cliente pede um orçamento de manhã e você responde para ele no outro dia e você quer que ele lhe responda na mesma hora? E aí no terceiro dia você já abandonou ele? Então, cobrar evidências, aquilo que não é visto, não é lembrado, e aquilo que não pode ser medido, não vale a pena ser investido. Agora você vai trazer nessa nova gestão que eles vão ter que mostrar evidências. E aí agora? Ainda mais que vai estar você indo, Esmeraldo indo. E aí agora? Tem dono essa bagaça. Sim, Aqui agora já vai saber quem vai estar com vocês ou não. E a estratégia do V de CNI agir é para você dar oxigênio. Não é para ser lento, não. Que o V de CNI agir pode ser feito no mesmo dia, na mesma hora. Mas o que eles vão precisar entender agora? Em que agora tem um ver. Eu vou estar vendo agora. Eu agora vou tirar raio-x todo dia. Vou ver a que está além, né? O raio-x você vê o que está além. O que você está me trazendo aqui é a foto. Eu não quero mais fotografia.
Eu quero Deixa eu raio-x. fazer um recorte aqui, para eu não esquecer, que eu já estava esquecendo. Marcelo sabe dessa reunião de amanhã e ele tinha me perguntado se ele podia participar. Ele falou: é seu, gostaria de participar, se eu posso participar. Só que assim, eu falei para ele da reunião essa semana. Eu não sei se ele vai ter agenda, se ele vai organizar a agenda para tal. Eu não sei como que eu conduzo aí. Ele está ciente da reunião às 11. É, juridicamente, já passou o bastão. Já. Quer dizer, só não tá na JUSEB, mas já tá tudo assinado, já tá tudo certo. Tanto que ele me perguntou, ele falou: "Ó, você é dona, você que sabe, Ó, sabe?" existe uma gentileza de querer permitir que ele tenha um espaço para se despedir. Isso. Avaliar se tem estômago para isso, que ele vai ser falso pra cacete, né? Então, saber se tem estômago para isso. Que aí é Minha o. sugestão, se for o caso, para não criar um clima ruim, se caso for isso, daria um tempo para ele após a nossa reunião, para ele se despedir ou iniciar. Você fala, beleza, Marcelo, eu quero. Você entra, tem 5 minutos e passa. Eu não gostaria nem que ele falasse no início. Não, ele Não pode. acharia legal, Eu não. prefiro, eu prefiro que ele fale no Porque ele início. rouba o protagonismo. Ele rouba o protagonismo. Ele fala demais. Não, eu não deixaria É, ele participar no início. isso. Falava, Marcelo, Ele fala demais, beleza. Walter. Assim que eu concluir, você entra. Pronto. Ok, Se ele quiser, pronto. Se ele não quiser, marca até outro momento, pronto. Mas ele não pode roubar o nosso protagonismo agora. ok. Meu ponto de Sim. vista, entendeu, Não, Walter? Não sei se você concorda. não. É porque assim, se fosse dar 5 minutos para ele, se ele usasse 5 minutos para falar merda, era 5 minutos que ia terminar ali. Vai. E depois que a gente fica naquela corta, não Acho que ele corta, não aí vai vai falar aparecer merda, um. não. Ele vai falar demais, dizer que tá com saudade. E ele, tipo assim, ele tá no final da reunião, como se a última palavra fosse dele também. Como é que a gente resolve isso? Eu também não gostaria que ele fosse a última palavra, não. Não, né? Você acha que no Sabe? início seria melhor? É porque entende, a última palavra ele pode botar a perder tudo que foi construído. Entendo. E ele falando, porque Só assim, se ó, assim. A estrategicamente, depender do que ele me responder, porque ele não me estrategicamente, porque ele não me respondeu ainda em relação. quem fala por último tem mais vantagem. Então, eu acho que ele não deveria participar da reunião, mas eu acho que poderia, de repente, Um outro você momento participa. trazer ele. Você falaria para ele o seguinte, Marcelo, essa reunião ela vai ter um tom que a gente avaliou aqui, que é melhor fazer uma reunião em outro momento para que você participe. Então, amanhã Eu não, vou ele jogar não nas tuas costas. Eu vou dizer, eu estava na mentoria, o mentor isso. sinalizou que essa reunião primeira seria. Estou na mentoria aqui, a gente vai trazer uma situação, Marcelo, em que Marcelo, né? Esqueci até o nome do cabo. É, É. Em que a reunião vai ser conduzida pela consultoria. Pronto, não precisa saber que a gente não estava lá. Mas a gente vai criar um outro momento, que inclusive a própria mentoria disse que é importante ter esse momento de finalizar o seu ciclo de agradecimento. A gente é o ego dele que ele gosta, né? Ele ama. vai dizer, mas era isso Como que eu mesmo. falo assim? Tipo, essa reunião vai ser mais voltada para o quê? Para não falar assim. Marcelo, ó, a gente vai amanhã, a gente vai fazer uma reunião mais consultiva e vamos deixar um momento para uma reunião mais ritualística, aí você vem. Agora a gente vai fazer uma reunião que vai ser bem técnica, bem chata, e aí a consultoria preferiu que não envolvesse nesse primeiro momento uma reunião emocional onde fosse ser trabalhado questões emocionais que você sabe, né? Sua saída agora vai gerar todo um sentimento, uma saudade e tal. E nesse momento a gente vai ser mais técnicos e mais cirúrgicos. Pronto. Você acha que realmente se ele iniciasse a reunião seria ruim, Walter e Kessa? Vocês acham que seria ruim? Eu acho que seria melhor Eu no acho que sentido ele de. não tem limite de falar. O único ponto que eu pondero ele precisa entender que ele tem um tempo para falar. Ele não entende.
e dizer para ele assim, ó, ó, Marcelo, de verdade, se você passar do tempo, eu vou ter que te interromper a, a sua participação, entende? Porque assim, se ele é uma caixinha de surpresa, deixa ele para um outro momento. É, Você Não, acha que é essa? Melhor? Porque eu não convivo tanto com ele, né? Que essa convive mais. eu acho que deixaria para outro momento. não. É, a gente não sabe, né? Porque às vezes ele poderia elogiar a Kessia, falar que tá deixando a clínica que construiu tanto amor para uma pessoa boa, ou também pode, Não, eu acho que ele vai não fazer sei. isso. Eu creio que ele vai fazer isso. Até porque existe um pagamento mensal que ele não pode criar ruptura para perder isso. Besta ele também não é. Eu acho que ele vai É, querer dizer que ele fez, que é um legado, que a Kessia vai agora dar continuidade a esse legado. Confio, uma pessoa que eu vi crescer na odontologia, ele vai fazer isso. É o perfil dele. O que é que eu Ele, poderia falar, perguntar, né? Tipo assim, se ele. Como é que eu poderia pensar? ó, Tava na. Marcelo, é o seguinte, a gente tá, terminei agora aqui a reunião com a mentoria e a gente está estruturando a reunião de amanhã. A gente não vai ter muito tempo amanhã e a gente precisa fazer uma reunião técnica. Eu encontrei aqui um espaço para você, Marcelo. Você vai ter entre 5 a 10 minutos no máximo para você trazer uma palavra ali logo no início, porque depois a gente tem muita coisa para construir amanhã e eu não vou ter muito tempo e também não quero cansar nem estressar a equipe e tal. Pronto, você já está delimitando para ele que ele vai ter Boa, de 5 a 10 é, minutos, sendo que o ideal é que boa. ele traga uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, que ele passe esse bastão. Pronto, se ele entendeu assim, ótimo. Se ele não entendeu, é. nem passa o link amanhã. Deu Eu BO, acho que funciona assim. pronto. Pronto. Porque Massageia o também tem ego, outro momento com ele, né? massageia o ego, posiciono ele, brifo ele e vida que segue. Porque esse momento vai ter que ter. Porque senão ele pode querer Pronto. vir em Tabuna para ir lá, para É, poder. É melhor virtual mesmo. pronto, pronto. Eu Perfeito. acho assim. Falar que a gente está com a estratégia toda da reunião traçada e aí eu separei esses minutinhos iniciais para ele despedir da galera, passar o bastão e tal, e beleza, e pronto. Isso. E vida que segue, amigo. E tamo junto. É. Você é querido e tal. Agora mesmo eu tô com uma cliente, doutora Lília. Ela me autorizou a contar o caso dela. Ela tinha uma sociedade que ela sabia que não ia dar errado, porque tinha um Marcelo lá na vida. Enfim, saiu da sociedade antes que desse merda. Hum, Só que uma clínica em que ela estava, ela pensou na vida dela que pelo o dono da clínica não ter filhos e ela foi preceptor dela e ela tá lá desde que começou, que ele iria passar para ela. E aí quando foi umas 2 semanas atrás, ele teve uma conversa com ela que ela ficou assustada. Eu falei, amiga, eu vejo isso diariamente. Business é business. Então agora encare ele como business. E tá tudo bem. Então essa sim, mudança de mentalidade já ocorreu. sim. Então agora, amigo, vamos pro business. Minha close é maravilhosa, amiga, se ele entregar resultado, eu vou botar outra. Já vou, como o Vone gosta de dizer, né? Areia quente é que levanta cu de calango. Vou testar um modelo onde vou ter um Peraí, closer. rapidinho. Oi. A internet está oscilando aqui bastante. Você tá Espera onde? só um minutinho aqui, que chegou uma pessoa chamando amanhã, amanhã. Você tá onde, Esmeralda? Tô em casa, eu tô tentando falar até com o pessoal do plano, porque tá tudo ok, por que que tá falhando agora? Nem Ah, responder, eles estão respondendo. Do plano não, como é que fala? Não é nem operador operadora. aqui. Entendeu? Não é claro, né? É Não, local, né? mandei mensagem, é local, aquelas locais. MMA Fibra. Aham. Viu, Esmeralda? Então, assim, esse Imagina modelo, se eu estivesse peticionando, juntando um processo agora. esse modelo que tá lá agora.
é, ele pode não ser o definitivo, sabe? Ela entendeu Sim, a estratégia de talvez ter um closer, um médico que finaliza os orçamentos comissionado, porque ela falou, Walter, mas tem a comissão. Eu falei, mas talvez o fixo seja muito bom e a pessoa esteja confortável no fixo. E aí ela não entrega mais. eu entendi. Talvez uma pessoa que É, venha pô, só vou ganhar se eu entregar, vai ter dois ali, não precisa ter um só. é. Na verdade, precisa ter mais garra, né? Eu até falei com o Kessa que ela precisa ir mais pra essa parte, porque Kessa ela tem ela consegue envolver. Ela tem mais, ela tem até mais o conhecimento, né? Até para conversar e o envolvimento. Mas aí eu creio que agora, quando ela Eu vou tirar a me. imagem. Eu creio agora, quando vocês me colocarem para Cristo, em vez de dizer que foram vocês que queriam, foi o mentor, o consultor, eles Sim, saibam que agora tem alguém cobrando vocês também. Então, meio que ela vai se acostumar com esse mundo business, né? Vamos construir aí na sim, Kessia um modelo de liderança sem ela perder a essência dela. E eu acho que o ponto-chave dessa mudança aí comportamental é a busca pela evidência. Então, sai do emocional e vamos para o cognitivo, evidência. E a própria pessoa vai perceber que quando ela não trazer evidências, a narrativa dela não se sustenta e aí não tem justificativa, né? verdade. Interessante, isso. Muito, muito bom isso aí. É. Sim. Ok, amigos, alinhados. Ok. É. Vou subir Alguma aqui. dúvida, baby, para amanhã? Volta não vai Ah, eu poder tô. participar, não. À distância, não, né? Como é? Você não vai participar ou não amanhã na reunião? Que eu perdi uma parte aqui. Dá para participar, porque amanhã, 11 horas, eu acho que eu não tenho. Vai ter o IF. Eu não tenho cliente. Se eu tiver cliente amanhã é cedo. Acho que nem tenho ninguém amanhã. Aí você manda o link, quer? Você botar lá na O Foz que do é que a gente Assis. poderia fazer? Te apresentar. É. Sim. Eu acho que E, pelo menos uma apresentação seria ótimo, porque daria um Isso, impacto. e aí eu fico. isso. E aí depois eu fico ali só de ouvinte. Até para mim É. depois pontuar algumas percepções. Botar a câmera para eles. Interessante. Para você ir pontuando, tipo, a minha condução de esmeralda, tudo. E até como a gente tem uma formação muito forte do que o corpo fala, né? Entender como é que eles estão entendendo isso e até dizer assim, ó, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, Ótimo. Sim. viu? Aí, Boa, boa, boa. Perfeito. A gente posicionar esse notebook de forma estratégica aí para você ver a galera. show. É, pronto. Maravilha, maravilha. Show. Tamo Perfeito. junto, tamo junto. Tamo junto. Até amanhã, viu? Beleza, então, Valeu. gente. Chegou um novo Valeu. tempo. Pra cima, meus amigos. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã. Como é que sai aqui?